Amém? Amém. Hoje a gente está iniciando uma nova série de mensagens que fala escolhas de cura. Nessa série de mensagens a gente vai aprender qual que é o modelo de cura de Jesus. Isso é diferente do nosso modelo, às vezes, de cura, né? Às vezes as pessoas chegam diante da gente, chegam e falam assim, ó, eu estou com uma dor de cabeça, estou com alguma coisa. A gente procura um remédio logo rápido, ou a gente, em vez de se compadecer da dor do outro, às vezes a gente fala assim, nossa, você não sabe, estou com a dor aqui também nas costas, e parece que a gente compete com a dor do outro. Quem está com mais dor, quem está com dor nas costas, eu estou com dor de cabeça, e isso, em vez da gente agir como Jesus agiria, a gente vai e compete, ou às vezes a gente procura um remédio, e às vezes a gente não exerce fé, não exerce aquilo que Jesus exerce. Então, quero convidar você a deixar a sua Bíblia aberta em Marcos, capítulo 2, já a gente vai ler, a partir do verso 1. Marcos 2, a partir do verso 1. Aí vocês podem deixar aberto, depois a gente vai voltar neles. Quero convidar vocês a ficarem de pé para a gente orar. Eu quero convidar você realmente a exercer fé sobre a sua dor. Às vezes, se você não tiver com uma dor de cabeça, às vezes com algum diagnóstico, ou às vezes uma dor nas costas, às vezes você pode falar assim, Gabriel, eu estou muito bem, mas que a gente possa saber que às vezes vai ter alguém aqui, que às vezes não vai estar tão bem quanto a gente. E antes mesmo dessa mensagem, a gente pode exercer fé, orando por essas pessoas. Amém? Senhor, meu Deus e Pai, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Pai, por mais uma vez, Pai, estarmos na Tua presença, estarmos na Tua casa, Pai. Pai, obrigado, Senhor, pelo que o Senhor já tem falado no nosso coração. Obrigado, Pai, pela Tua presença, Pai, aqui neste lugar, Pai. Pai, eu oro, Senhor, que o Senhor possa tocar, Senhor, cada pessoa, Pai, que está aqui neste lugar, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, tirar, Pai, as dores de cabeça, Pai. Dores, Pai, estiverem nos joelhos, na lombar, Senhor. Pai, diagnóstico, Pai, nós oramos, Pai, para que a Tua cura, Pai, venha sobre cada pessoa, Senhor. Para que a Tua cura, Pai, venha sobre nós, Senhor. Pai, que nós possamos aprender, Senhor, nessa série de mensagens, Pai, a aplicar, Pai, os modelos de cura do Senhor, Pai, e não a nossa maneira de curar, não a nossa maneira de olhar os problemas, Pai, mas nos ensine, Senhor, a olhar com fé para que o Senhor traga resposta para cada problema, para cada situação. Obrigado, Pai, pela Tua presença. Pai, nos capacite, Pai, pelo Teu Espírito Santo. Senhor, fale conosco nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Em Lucas, quero começar introduzindo aqui. Lucas 6,19, vocês não precisam abrir, vai passar aí. Diz assim, e todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder que curava a todos. Todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder que curava a todos. Talvez você se pergunte, por que a gente deve orar por cura? Porque Jesus, ele agia em cura. Jesus, ele curava as pessoas. E nós, como diz o Douglas do Jesus Cop, nós somos uma cópia de Jesus. Então, se Jesus, ele age em cura sobre as pessoas, nós devemos também agir em cura. Nós devemos nos mover com fé para tocar as pessoas e elas serem curadas, não pela nossa força, não pelo que a gente sabe, mas na capacidade do Espírito Santo. Amém? Nós não copiamos as outras religiões, ou às vezes os outros métodos que as outras religiões têm, mas nós copiamos Jesus, inspirados no modelo de cura dele. Se Jesus orava pelas pessoas, nós também vamos orar. E é isso que essa série de mensagens vai convidar a gente a exercer fé, a ir e orar pela pessoa, a exercer fé sobre os nossos problemas, sobre as nossas dificuldades também. Em Salmo 147, 3, diz assim, só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas.
Só Ele cura os de corações quebrantados e cuida das suas feridas. Aqui a gente vê que é Ele quem faz, é Ele quem cura, é Ele que age, e às vezes a gente tem muito medo, né? Poxa, como eu vou orar por uma pessoa, essa pessoa, como eu vou saber se essa pessoa vai ser curada ou não, se essa pessoa vai ser transformada ou não, e às vezes por conta desse medo que a gente tem no nosso coração, nós não damos o passo de fé em ir lá e orar. E essa mensagem, eu estudando, confrontou muito o meu coração, porque quantas vezes, às vezes alguém estava sentindo alguma dor, às vezes alguém estava doente, alguma coisa, eu poderia orar, e às vezes eu não fiz nada. Só falei assim, se Deus quiser, você vai ficar bem. Ou, às vezes melhoras aí. E às vezes eu negligenciei, escondi a minha fé e não agi em fé, pelo medo de se orar e essa pessoa não ser curada. Aonde eu vou enfiar a minha cara? E às vezes esse medo que a gente tem confronta realmente o nosso orgulho, porque e se não for curado, o que eu vou fazer? Mas é a gente saber que Jesus é quem cura, Jesus é quem age, Jesus é quem toca, restaura, e esse nosso medo, às vezes é um tratamento de fato para a nossa fé. Porque quanto mais a gente age, quanto mais a gente anda realmente em coragem, eu vou fazer isso, eu vou orar, eu vou fazer, isso a gente vai sendo edificado. Amém? Eu lembro de um episódio até lá no college que a gente estava, e aí a gente chegou na semana inaugural lá, uma menina, o rapaz perguntou, quem aqui tem algum problema, que precisa de oração, e tudo mais, a menina falou assim, tem escoliose, eu tenho uma perna menor que a outra, e convidou todo mundo para orar assim, e eu lá só falou assim, vocês podem ficar de olho aberto se vocês não acreditam. E eu ali, meio incrédulo, né, falei assim, não é possível que a perna da menina vai crescer, que vai acontecer alguma cura aqui. E a gente orando ali, de olho aberto, e na frente ali, a perna da menina começou a chegar no lugar, a crescer. E às vezes, não foi às vezes pela minha fé, não, porque eu não estava com tanta fé. Eu falei assim, não é possível que isso vai acontecer. Mas só que, se a gente tiver fé, Jesus é quem toca nas pessoas, Jesus é quem cura, não é a gente, não é a nossa força, não é a nossa capacidade, mas Jesus é quem toca nas pessoas. Amém? E a respeito desse salmo, só Ele cura os de corações quebrantados e cuida das suas feridas. Nós todos temos pelo menos um motivo pelo qual esse verso de Salmo 147 ressoa tão forte. Todos, uma hora ou outra, ficamos com o coração quebrantado por uma dor. Isso aqui é tão verdade. Todos em um momento passa pelo sofrimento. Às vezes a gente vai estar doente, às vezes a gente vai estar sofrendo por alguma coisa, mas a gente sabe que o nosso coração quebrantado, o Senhor, Ele cura o nosso coração, Ele trata as nossas feridas. E a gente vai ver como a gente também pode ajudar as outras pessoas a serem curadas, a serem restauradas, agindo em fé mesmo. E isso eu lembro aqui até do Rogério, a Vanise uma vez me ajudou nesse quesito, de que eu não estava bem, os meus pastores me ajudou nesse quesito que eu não estava bem, e quando a gente exerce fé sobre, às vezes, a dificuldade do outro, ou às vezes a gente tem um amor pelo outro, que eu vou agir em fé, eu vou chegar e vou falar, vou dar uma palavra de encorajamento, vou ajudar essa pessoa, às vezes essa pessoa pode ser curada, e às vezes a gente nem sabe o quão bem a gente fez, o quão bem por uma palavra, por uma oração, por um encorajamento. Amém? Então, Jesus não curou todos os doentes ao seu redor, mas todos que o buscavam, Ele os curou. Você vê que, às vezes não, Jesus ele não vai curar todas as pessoas do mundo, não por conta da falta de capacidade, porque Ele é poderoso. Amém? Tem 7 milhões de pessoas no mundo, 7 bilhões, mas Jesus cura aqueles que intencionalmente vai até Ele. Jesus, Ele não nos obriga. Às vezes, Ele nos chama. Se você está com uma dificuldade, se você está cansado e sobrecarregado, venha a mim que eu vou aliviar a sua dor. Jesus, Ele não nos obriga. Vem cá que eu vou te curar. Mas todos que intencionalmente chegam ao Senhor, todos que vai até o Senhor e falam, eu quero ser curado, eles são curados e são transformados. E se a gente, nessa noite, tiver alguma dificuldade, esse é o convite de Jesus para nós.
Esse é o convite do Senhor para nós. Venha a mim se você está cansado e sobrecarregado, e eu vou te dar o alívio. E não é um alívio que ninguém pode dar, é só o alívio que Ele dá para a gente. Amém? E a gente tem exemplos claros na Bíblia, né? A gente vê que a mulher do fluxo de sangue, quantas vezes ela lutou? Ela sofreu 12 anos de hemorragia, gastou todo o seu dinheiro que tinha com os médicos e piorava. Ela agiu com extrema intenção e se decidiu: se eu apenas tocar no manto dele, eu serei curado. O paralítico que desce do telhado, que vai ser o que a gente vai ler essa noite, ele também fez a mesma coisa. Quando Jesus estava em Cafarnaum, a casa ficou lotada e 4 amigos determinados a levar um paralítico a Jesus subiu no telhado e fizeram a abertura e desceram a maca. E a gente tem muitos e muitos exemplos na Bíblia. E eu abro um parênteses até aqui. A gente vê que esse paralítico, 4 pessoas ajudaram ele a ir e a descer a maca pelo telhado. E eu abro um parênteses aqui. Quais são essas 4 pessoas? Quais são as pessoas que são fiéis do seu lado? Que vai te ajudar naquele momento de dificuldade, naquele momento de dor. Não, eu não consigo ir, mas eu tenho 4 pessoas do meu lado que vai me conseguir ajudar eu a chegar no meu milagre, a chegar naquilo que Jesus tem para mim. Amém? E a boa notícia é, não precisamos ficar dessa maneira, na vida do pecado e nem na doença. Jesus, Ele cura e transforma. Então essa é a boa notícia que nós temos. Não importa o que a gente passa, não importa o que a gente está sofrendo, não importa a dificuldade que a gente tenha, não importa até a dor do nosso próximo, a gente não precisa ficar de uma maneira coagido diante de como eu vou agir, seja diante do outro ou nas minhas feridas, mas é eu crer que Jesus, Ele cura e transforma. Nessa nova série, nós examinaremos como Jesus curava as pessoas e depois como podemos ser como Jesus para os outros. Usaremos aqui como ilustração a história do homem paralítico que foi levado pelos amigos para ser curados por Jesus. Aí em Marcos 2, vamos ler. Como Jesus cura as pessoas. Marcos 2, a partir do verso 1 diz, até o 12, irmãos. Dias depois, quando Jesus retornou a Cafarnaum, a notícia de que ele tinha voltado se espalhou rapidamente. Em pouco tempo, a casa onde estava hospedado ficou tão cheia que não havia lugar nem do lado de fora da porta. Enquanto ele anunciava a palavra de Deus, 4 homens vieram carregando um paralítico numa maca. Por causa da multidão, não tinha como levá-lo até Jesus. Então abriram um buraco no telhado, acima de onde Jesus estava. Em seguida, abaixaram o homem na maca, bem na frente dele. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, seus pecados estão perdoados. Alguns dos mestres da lei que estavam ali pensaram: o que ele está dizendo? Isso é blasfêmia. Somente Deus pode perdoar pecados. Jesus logo percebeu o que eles estavam pensando e perguntou: por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para a sua casa. O homem se levantou de um salto, pegou a maca e saiu andando diante de todos. A multidão ficou admirada e louvava a Deus, exclamando: nunca vimos nada igual. Amém. Depois, se alguém estiver anotando, se você quiser anotar também para você ler depois outra passagem,
é Lucas 5, 17, 26. Então, iniciamos aqui. Para que você seja um instrumento de cura como Jesus. Ponto 1. Procure algo positivo em meio à dor. Para que nós agimos como Jesus, nós devemos procurar algo positivo em meio à dor. Às vezes diante da dificuldade do outro, às vezes até diante das nossas dificuldades e dores, às vezes nós somos muito pessimistas, né? Às vezes nós não agimos em nenhum momento em fé. Digo por mim também, e nós precisamos chegar melhor do que as pessoas estão, e não pior, trazendo as boas novas. Quantas vezes, às vezes, não sei se você já foi num velório, e às vezes as pessoas já estão mal, e a gente chega lá, a gente que é de Jesus, a gente que tem a fé no nosso coração, e às vezes a gente chega pior do que essas pessoas. Não digo só de, poxa, um parente nosso que faleceu, isso sim a gente deve entristecer muito, sim. Mas às vezes nós chegamos pior, nós chegamos chorando, e ao invés de acalentar a pessoa, às vezes de trazer um alívio para o coração das pessoas, nós pioramos às vezes a dor. Às vezes nós falamos coisas e às vezes no consolar, a gente fala assim, senhor, não fica assim não, e às vezes só piora ali. Mas que a gente possa chegar realmente com algo positivo para essas pessoas, chegar com as boas novas de Jesus, chegar falando que Jesus é o consolo para as doenças, chegar falando que Jesus é o consolo para aquele que está aflito, para aquele que está doente. E fala no verso 5, vendo a fé que eles tinham. A primeira coisa que Jesus enxerga aqui, para você ver, não é o pecado, não é o problema, não é a doença, ele vê a fé. E quantas vezes, irmãos, às vezes diante dos outros, às vezes diante de alguma enfermidade, ou às vezes até de uma situação onde a pessoa está por conta de um pecado, nós agimos indiferente. Nós não agimos como Jesus, indo ali, e poxa, por mais que você fez isso, você está perdoado. Poxa, por mais que você fez isso, você tem um lugar que Jesus tem para você. E nisso a gente deve chegar com essas boas novas. Chegar com essa palavra que traz fé, que muda o ambiente ali, muda o que a pessoa está sentindo. A primeira coisa aqui que Jesus vê, ele não enxerga o pecado. E quantas vezes nós condicionamos? Às vezes a gente não chega a verbalizar, mas às vezes nas nossas rodas de conversa, às vezes pode ser num almoço, ou entre os amigos, às vezes, nossa, você viu aquela pessoa, ou como que ela está? E às vezes, de nenhuma maneira, às vezes a gente olha e exerce aquela fé de olhar além da situação do outro, de olhar além da dor do outro, mas que nós possamos ser, de fato, como Jesus. Porque quando nós chegamos, não chega o problema. Se nós somos Jesus, se nós temos a fé no nosso coração, chega a solução. Que quando nós chegamos sempre em nome de Jesus. Aonde chegamos, chega a luz também. Então, onde há trevas, as trevas vão embora, as dificuldades vão embora. Não porque nós temos algum poder em nós mesmos, mas por conta de Jesus. Onde nós chegamos, nós podemos transformar os ambientes. Amém? Então, todas as vezes que estivermos diante de uma necessidade de cura, que Jesus ele possa nos encontrar, de fato, como homens e mulheres de fé. Um ser humano cheio de fé, ele chama a atenção do céu. Amém? Que essa possa ser a gente, que nós possamos ser essas pessoas que vão ser encontradas cheios de fé diante de algum problema, seja na nossa vida e não, às vezes, passando um tempo de murmuração, e seja diante da vida dos outros, a gente chegar e falar, não, tem algo melhor para você. Por mais que você está passando essa dificuldade, pode ter, depois do túnel, uma luz para você. E essa luz é Jesus sobre a sua vida. Então, que a gente possa chegar realmente com essa mensagem que traz vida para as pessoas. Amém? Porque, como diz aqui, tem pessoas que só vê o caos. Que nós não sejamos essas pessoas. Seja no nosso trabalho, na nossa casa, na rua,
onde nós chegamos, chega Jesus, chega a cura, chega a transformação. Como diz em Hebreus 10, 23, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Amém? Você é um transmissor da esperança. Permaneça por meio da sua vida a esperança do Senhor. Que em nenhum momento, diante de qualquer circunstância que seja, a gente seja encontrado sem esperança, mas que a gente seja aqueles que em meio às dificuldades, em meio às dores, nós temos esperança. Nós temos esperança de algo maior, nós temos esperança de algo melhor, nós temos esperança de um futuro melhor, porque é isso que o Senhor proporciona. Ele nos proporciona paz e um futuro que nos dá esperança. Amém? Ponto 2. Transmita calma aos corações aflitos. Verso 5 continua dizendo: Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Jesus olha para o enfermo e diz: Filho. A gente vê aqui, eu acredito aqui que a maioria já fez 30 semanas, ou grande parte, e o quão isso é poderoso, né, para as nossas vidas. Quantas vezes eu digo por mim mesmo, por experiência familiar, eu vivi meio como órfão, e às vezes não sabia o que realmente era um significado de filho. E você vê aqui que Jesus, antes mesmo dele falar, os seus pecados estão perdoados, ele traz aquele homem para a família. Ele fala, filho, e ele traz para pertencer. E aqui ele declara cura, ele traz cura para a alma. E essa cura é o que mais nós precisamos, muito mais que o físico, muito mais do que a cura do nosso físico, nas dores. E isso antes da cura física, vem a cura espiritual. Isso aqui é muito poderoso, irmãos, porque não só, às vezes a gente que tem Jesus, nós temos Jesus sobre a nossa vida, nós exercemos fé, mas às vezes diante das dificuldades dos outros, quando a gente encontrar as pessoas e, poxa, Guilherme, estou com uma dor de cabeça, ora por mim, eu estou passando por isso, aquilo, não, eu vou orar por você. Mas nós orarmos por essas pessoas, e essas pessoas serem curadas no físico, mas a gente não apresentar Jesus, a cura para a alma das pessoas, às vezes isso não vai adiantar muita coisa. Às vezes a pessoa vai viver são aqui, mas a garantia dela, da vida eterna, a garantia daquilo que é o mais precioso, às vezes essas pessoas não terão. E Jesus, ele trazia paz. Existia um padrão no ministério de Jesus. Quando alguém vinha a ele para ser curado, a primeira coisa que ele fazia era oferecer a cura para a alma das pessoas. Ele trazia uma palavra de encorajamento. A primeira coisa que nós precisamos levar é o dom da presença. É levando paz para a vida das pessoas, trazendo paz para o ambiente. E o que Jesus disse para o paralítico? Ele traz ele para a família. Ele chama de filho. E isso gera cura no coração dele, gera cura na sua alma. Quem tem uma palavra de encorajamento de Jesus, sempre vai trazer a pessoa para mais perto. Quem tem uma palavra de encorajamento de Jesus, ele não leva a pessoa para mais longe, mas essa pessoa não só se aproxima da pessoa, mas essa pessoa se aproxima de Jesus. De acordo com Hebreus 4,15, diz, pergunta aqui, quais são as qualidades de Jesus que nos conecta a Ele? Isso aqui é tremendo. Diz aqui, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Jesus, ele veio aqui na terra, ele não é indiferente da nossa dor. Ele veio como nós, ele passou por todo tipo de tentação e pecado. Ele deixou a glória, veio a viver como um de nós, ele sabe o que é injustiça, ele sabe o que é sofrer, ele sabe o que é dor, ele sabe o que é tristeza, ele sabe o que é decepção, e ele sabe a nossa dor e a nossa dificuldade que nós passamos. Então Jesus, ele não é indiferente. Jesus, ele conhece
o nosso coração, Jesus ele ouve a nossa luta, Jesus ele ouve a nossa dor e ele em nenhum momento nos deixa desamparado, mesmo quando nós oramos e às vezes nós achamos que Jesus não está perto, ele está perto, como aqueles discípulos lá no barco, eles desesperaram, Jesus estava lá, eles desesperaram, vocês não me conhecem? Jesus foi e acalmou o mar. Então que a gente possa ser essas pessoas mesmo, que têm paz mesmo em meio ao caos, e que acalmam os corações aflitos também, trazendo paz para essas pessoas. Amém? Nós sabemos porque ele sentiu como um de nós. Então, o que a gente sente, Jesus sabe e se importa conosco. Que nós possamos sempre ter na nossa vida uma palavra de esperança para os ambientes. Mas se a gente não tem muita coisa, às vezes a gente não consegue dizer uma palavra. Poxa, Gabriel, eu não consigo falar uma palavra para a pessoa. Quantas vezes eu já fui assim, chegava diante da pessoa, embargava a voz, travava tudo, mas saía menos uma palavra, saía tudo gaguejado. Mas mesmo se a gente não tem uma palavra para alguém, que a gente dê atenção, ainda mais nos dias de hoje, irmão. As redes sociais e tudo mais, eu trabalho com isso, eu vejo o quanto isso, às vezes, tira a nossa atenção. Às vezes a gente está conversando com a pessoa e está aqui no celular, está mexendo, e a gente está em todos os lugares, menos presente. Então, se alguém precisa de uma atenção, se alguém precisa de uma palavra de encorajamento, mas você não tem como dar essa palavra, dê atenção. Isso é o bem mais precioso que nós temos. Dê a presença, o abraço, quão bom, né? Às vezes a gente está precisando de um abraço, não precisar pedir ninguém, mas chegar alguém, nossa, eu vou te dar um abraço, irmão. E aquilo ali é uma cura para o nosso coração, é uma cura para a nossa alma, que nós possamos mesmo ser essas pessoas que estão dispostas a dar atenção, a dar presença, a dar um abraço, a declarar uma palavra. Amém? Em nome de Jesus, nós somos instrumentos de curas poderosos nas mãos do Senhor. Amém. Em dias de turbulência, a calma é o primeiro passo da cura. Muitos ainda associam a doença ao pecado, à maldição ou à ira. Mas nem toda doença é de cunho espiritual. Deus não é vingativo ou punitivo. Deus é amor. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4:8. Isso aqui é muito forte, irmãos, porque diante dos outros, a gente deve exercer isso aqui, ó. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. À medida que a gente vai orar por cura, que a gente vai exercer fé sobre a vida das pessoas, não é pela nossa capacidade de falar, não é pela nossa capacidade de orar, porque a gente pode ter tudo. A gente pode ter a oratória boa, a gente pode ter, poxa, a unção, ter tudo, mas se a gente não tiver amor, de nada adianta. Se a gente não tiver amor pelas pessoas que estão sofrendo, pelaquela pessoa que está passando por algum problema, isso não vai adiantar, porque todo combustível, o combustível seja da profecia, como diz, é o amor, o combustível da cura é o amor. Se a gente olha para as pessoas com amor, isso vai vir a cura pelas pessoas, não pela nossa capacidade, mas porque Jesus conhece o nosso coração e vê que a gente está tendo um olhar de amor, como Jesus olha para nós e olha com aquele olhar de amor. Mesmo a gente não merecendo, Ele olha para nós e nos traz a cura, nos traz a calma para o nosso coração. Amém? 2 Timóteo 1,7 diz: Pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Amém? Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Que nós possamos andar mesmo sobre essa palavra. Não nos acovardando, mas indo em amor, indo em poder, indo no nome do Senhor Jesus. Amém? Ponto 3. Leve o perdão de Jesus para todos. Jesus disse, aí no verso 5 ainda, ao paralítico: Filho, seus pecados estão perdoados. O pecado adoece o ser humano. O pecado não confessado, ele pode matar.
depois de ver algo positivo, de ver a manifestação da fé como nós vemos, Jesus, ele acalma o coração e então Jesus traz o seu perdão. Ao liberar perdão, Jesus ele arranca daquele homem um fardo opressor. Aquilo ali que ele estava vivendo não era só algo no seu corpo físico, mas Jesus fala, seus pecados estão perdoados. Então aquele homem estava carregando algo ali, mas Jesus declara uma palavra que traz cura para ele. Seus pecados estão perdoados. Ele viu a fé que eles tinham. Então o que Jesus disse para o paralítico e os que carregavam, vendo a fé que eles tinham? Como você imagina que essa declaração ajudou o homem a ver o seu problema? A cura naquele homem começou a acontecer. Quando Jesus viu a fé que eles tinham e declarou, a cura já começou a acontecer ali. O que você acha que era verdadeiro para o problema daquele homem? Aquilo ali, o verdadeiro problema era na alma dele. Não era só no físico, mas era na sua alma. E Jesus vem e perdoa os seus pecados e liberta ele daquela amarra que ele estava vivendo. Como Tiago 5,16 diz, nos instrui a lidar com o pecado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns para os outros para serem curados. Que nós possamos andar dessa maneira, né? Em todo o tempo. Quão difícil, às vezes, é viver essa parte de cima do versículo. Confessar os nossos pecados uns aos outros e orar e orem uns pelos outros para serem curados. Mas que nós possamos sempre ir às pessoas de confiança. Às vezes nós não precisamos confessar os nossos pecados. Às vezes para todo mundo que estiver aqui não vai dar certo, irmãos. Mas se você tem uma pessoa de confiança, que você pode abrir para essa pessoa orar por você, você já vai começar uma cura no seu coração, através de um posicionamento na sua vida. Amém? Ponto 4, confronte o espírito da religiosidade do ambiente. Do verso 6 ao 9 diz, estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo, porque esse homem fala assim, está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando. E lhes disse, por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? Quem é mais fácil dizer ao paralítico, os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a maca e ande? Estavam sentados ali alguns mestres da lei. Os religiosos, eles normalmente são assim, né, irmãos? São passivos, sentados, olhando e não fazem nada. E que no nosso meio não possa haver a religiosidade, né? A religiosidade, nós devemos tirar ela do ambiente. E como nós tiramos ela do ambiente? Exercendo fé, tendo um ambiente com fé, chegando no ambiente e transformando esse ambiente com a fé. Às vezes essa pessoa vai chegar assim, poxa, diante de um pecado de alguém, não, você vai para o inferno, você fez isso, aquilo, mas se nós chegarmos e falar, se você confessar o seu pecado, nós orarmos, você vai ser perdoado e você vai ser curado. A palavra de Deus, ela nos direciona a isso, a exercer fé, a libertar os religiosos do nosso meio. Às vezes, os religiosos, eles sempre vão ser aqueles que são passivos, que às vezes vai ficar sentado e não vai fazer nada, como aqueles religiosos que estavam lá, os 4 amigos ajudando os homens a descer o paralítico ali, e eles sentados só observando e questionando aquilo que Jesus fez. Que nós não sejamos de fato essas pessoas, que às vezes vai estar aqui e, poxa, olha lá, agora a igreja está pregando algo sobre cura. O que eles estão achando? Eles estão na época de Jesus? Voltou, está achando que está andando com Jesus? Mas não, nós estamos sim. Nós exercemos a fé, nós acreditamos que no poder de Jesus as pessoas podem ser curadas, nós acreditamos no poder de Jesus que as pessoas podem ser restauradas. Como nós oramos aqui, e essas orações aqui não são em vão, elas são exercidas em fé. E se a gente crê, essas pessoas, cada um de vocês, cada um de nós que vem aqui, a gente pode ser curado, não porque algum dos líderes oraram, mas porque a presença de Jesus, quando nós exercemos fé, Jesus vem e toca e transforma toda a situação. Amém? Então,
que nós não possamos ser aqueles que dão ouvido aos críticos, ou nós vamos fazer a vontade de Deus, ou nós vamos ouvir os críticos. Jesus, ele teve um discernimento espiritual ali, sobre o ambiente e sobre as pessoas presentes. A religiosidade, ela inibe e amputa a atmosfera de fé. Então, que nós não possamos deixar, nós que fizemos 30 semanas, nós sabemos o quanto a religiosidade é um paralisador sobre a nossa vida. Às vezes, tantas crenças que nós temos, às vezes nada disso é bíblico. E tudo, às vezes, é uma religiosidade. E isso, às vezes, não traz só morte para nós, no quesito espiritual, mas às vezes nós apagamos a fé do ambiente. Então, que nós possamos exercer fé. Amém? Ponto 5 e último, desafie o enfermo a ter fé. Verso 10 e 11. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Jesus, a gente pode ver aqui que Jesus, ele não pega e levanta ele, né? Jesus, ele já elogiou a fé que eles tinham e dos amigos. Jesus já liberou perdão para os pecados. Jesus já confrontou o ambiente de religiosidade, mas agora era a hora dele dar o passo dele. Quantas vezes Jesus vai fazer muito na nossa vida? Vai nos dar direcionamentos, mas vai ter uma hora que o passo vai ser nosso. O passo final, muitas vezes, para o nosso milagre, para a nossa cura, para a cura das pessoas, muitas vezes não vai ser aquilo que Jesus vai fazer, mas é eu levantar, eu pegar a minha maca e andar sabendo que eu já fui curado. Amém? Jesus aqui, ele não levanta o homem, mas Jesus, ele deu 4 passos, mas agora era a hora dele dar o passo de fé. Nós precisamos ser essas pessoas, realmente, que ajudem os outros a terem fé. A 5ª ação, Jesus fez quando as pessoas vieram a ele para ser curado. Foi encorajados e a agir em fé. Que nós possamos mesmo ter dentro de nós esse algo poderoso que é a fé. A fé para curar, a fé para transformar ambientes, restaurar pessoas e mudar vidas. Amém? Que diante das pessoas que nós ministrarmos, em toda a nossa vida, seja no nosso trabalho, seja no dia a dia, que nós possamos não só orar, não só encorajar essas pessoas, mas também falar, agora você pode não ficar nesse lugar mais de murmuração, não ficar mais num lugar ali do seu problema, e às vezes intimidado com o seu problema, mas você pode levantar e andar, porque o Senhor já exerceu fé sobre a sua vida. Amém? Já exerceu a cura sobre a sua vida. E como isso desafiou o homem? Jesus testou ele para que ele também desse o seu passo no seu milagre. Nós devemos dar o passo também no nosso milagre. Como nós damos o passo de vir aqui e orar, isso é um passo que nós estamos dando. É um passo de ser intencional, de ir até Jesus. Que Jesus, ele não vai curar aqueles que não estão querendo ser curados, ou quer e não fazem nada, mas aqueles que são posicionados e quer receber a sua cura, esses serão curados. Por que você acha que Jesus o testou desse jeito? O Senhor, ele sempre moverá a parte dele, mas nós temos a nossa parte de agir. Como os discípulos de Cristo, ele é o nosso exemplo de vida no ministério. Devemos desafiar os outros como ele fez. Decida hoje mesmo aplicar fé. E eu quero colocar um parêntese aqui. Quando se trata, irmãos, da gente orar por cura, que nem eu falei antes, sobre as pessoas, a gente realmente não deve se esquecer de ministrar Jesus para essas pessoas, ministrar o Senhor para essas pessoas. Porque se a gente às vezes vai orar para um cadeirante, um paralítico, às vezes a gente vai orar e essas pessoas vão ser curadas. O cadeirante vai andar, mas se ele não recebeu Jesus, se nós esquecemos de ministrar Jesus sobre a vida dessas pessoas, às vezes, ao invés de ele ir para o inferno de cadeira de rodas, ele vai caminhando mais rápido. Mas que nós possamos realmente não esquecer de ministrar Jesus para essas pessoas. Amém? E como discípulos de Cristo, ele é o nosso exemplo de fé no ministério.
nós devemos desafiar os outros como ele fez. Qual desses 3 passos de fé você precisa tomar nesta semana? 1. Admitir que precisa de ajuda. Quão difícil isso é, né? Às vezes nós ficamos e, nossa, eu não vou falar que eu preciso de ajuda. O que essa pessoa vai pensar? O que o irmão vai pensar de mim? Mas nós precisamos dar esse fé, porque enquanto nós escondemos que nós precisamos de ajuda, irmãos, nós ficamos sozinhos. Mas quando nós chegamos e tem alguém para nos ajudar, às vezes é essa pessoa que Jesus está colocando ali para nos ajudar. Uma vez eu ouvi uma história de um homem que estava doente, fictício, doente, aí as pessoas falavam assim, você vai ter que ir para o hospital, procurar o hospital e tudo mais, para eles te ajudarem. Aí ele, não, Jesus vai me ajudar. Aí chegou a igreja, não, a gente quer orar por você e tudo mais. Não, Jesus vai me ajudar. Eu creio que Jesus só vai me ajudar. E essa pessoa foi e morreu. Por quê? Ali Jesus levou tantas pessoas. Tem a opção, tem um médico para me ir, teve os irmãos da igreja que foi, mas não, acreditei que só Jesus aqui comigo vai me ajudar. E às vezes a gente abriu mão de todas as oportunidades que Jesus veio até a nossa porta para nos curar e nos transformar. Que nós não possamos nos esquecer que Jesus também usa as outras pessoas para nos abençoar e nos trazerem cura e transformação sobre a nossa vida. Amém? 2. Acreditar que Jesus irá ajudá-lo. Será que você precisa praticar isso essa semana? E fazer o que ele disse para você fazer. Como ele disse ao paralítico ali, pegue a sua maca e ande. Será que hoje, será que nessa semana, você não precisa mais ficar correndo atrás das dificuldades, mas é só falar assim, não, eu preciso me posicionar, que Jesus já fez muita coisa, agora eu pegar a minha maca e andar e testemunhar aquilo que ele já está fazendo. Amém? Conclusão. Pare e pense agora, o que está em seus corações, e tente não ir para casa sem fazer uma decisão de ação. Só ele cura os de corações quebrantados e cura as suas feridas. Amém? Queria convidar vocês a ficarem de pé. Amém. Tem gente dormindo aí ou não? Amém. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por essa palavra, Senhor. Obrigado, Pai, por essa semana, Pai, que se inicia, Pai, Pai, dessa série de mensagens, Pai. Escolhas de cura, Pai, sobre a nossa vida, Pai. Que nós possamos, Senhor, escolher os modelos de cura do Senhor, Pai, sobre a nossa vida, Senhor. Pai, que nós possamos, Pai, como nós lemos aqui, Senhor, nós possamos, Pai, exercer fé, Senhor. Pai, não só sobre a nossa vida, Senhor, não só sobre as nossas dores, aquilo que passamos, Jesus, mas que nós possamos exercer fé sobre as dores e dificuldades do nosso próximo, Senhor. Que nós possamos, Pai, ser aqueles, Pai, que são encontrados, Pai, Pai, agindo em fé, Pai, ser aqueles, Pai, que são encontrados, Pai, não apáticos, Pai, mas com fé nos seus corações, Pai. Pai, que nós possamos, Pai, não somente, Pai, acreditar na Tua palavra, não somente, Pai, te conhecer, Pai, mas aplicar, Pai, fé, Pai, sobre onde andarmos, Pai. Pai, que sobre os ambientes, Pai, que nós passarmos, Senhor. Pai, que a Tua presença possa chegar, Pai, nesse lugar, Pai. Não, Pai, porque nós só estamos ali, Pai, mas porque a Tua presença, Pai, está sobre a nossa vida, Pai. Que nós possamos, Pai, chegar, Pai, diante das pessoas, Pai, que estão lá na rua, Pai, estão lá fora, Senhor. Pai, essas pessoas, Pai, serem curadas, Pai, pelo poder, Pai, da Tua presença, pelo poder, Pai, da fé, Senhor. Pai, que em nome de Jesus, nós não possamos, Pai, chegar, Pai, diante das dores e dificuldades, Pai. Pai, mais triste, Pai, do que as pessoas que estão lá fora, Senhor, mas que nós possamos, Pai, exercer fé, Pai, que traz encorajamento, que traz cura, que traz esperança, Pai, para as pessoas, Pai, que não têm esperança, Jesus.
usa, Pai, a nossa vida, Senhor. Ó Pai, que nós possamos, Pai, nos mover, Pai, em fé e obediência ao Senhor, Pai. Que nós possamos, Pai, ser transformados, Pai, pelo Senhor. Eu oro, Senhor, para que na semana que vem, Pai, pessoas, Pai, venham testemunhar, Pai, de como andou, Pai, com fé, de que tocou, Pai, em pessoas, Pai, pessoas foram curadas, Senhor, de que orou, Senhor, por dores de cabeça, Senhor, às vezes, Pai, dores por mais simples que sejam, Pai, e essas pessoas, Pai, foi tocadas pelo Teu amor, e essas pessoas foi tocadas, Senhor, pela fé, Senhor, que nós não possamos, Pai, andar, Pai, nas ruas, Pai, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, Pai, e esquecer, Pai, que nós carregamos o Teu poder, e esquecer que nós carregamos a Tua presença, Jesus, que nós possamos, Pai, ser aqueles que se movem em fé, Pai, que se movem em amor, Pai, que nós temos, Pai, um olhar, Pai, de amor, Pai, sobre a nossa vida, sobre as nossas enfermidades, sobre a enfermidade do nosso próximo, Senhor, que nós não possamos ser aqueles, Senhor, que só fala, em nome de Jesus você vai ficar bem, ou, se Deus quiser logo passa, ou, eu tenho um remédio aqui para você, mas não oferecer o verdadeiro remédio, não oferecer a verdadeira cura, a verdadeira transformação que vem do Senhor. Ó Pai, que nós nos possamos, Pai, nessas 9 semanas, Pai, aprender, Pai, a nos mover, Pai, da Sua maneira, Pai, a não mover mais, Pai, da maneira que estamos acostumados, Pai, de negligenciar, Pai, ó Pai, o nosso confessar, Pai, e abrir o nosso coração para o outro, Senhor, ou negligenciar, Pai, o nosso irmão, o nosso próximo, Senhor, mas que nós possamos, Pai, andar em fé, Pai, o quão o Senhor constrangeu o meu coração com isso, Senhor, ó Pai, que nós possamos, Pai, andar, Pai, em amor, Pai, em união, Pai, crendo, Pai, que a comunhão ela cura, Pai, crendo, Pai, que viver sozinho sobre a nossa dor, sobre a nossa enfermidade, Pai, isso só pode piorar, Senhor, mas que nós possamos, Pai, saber, Pai, o quão, Pai, estar juntos, Pai, cura, Senhor, que nós possamos, Pai, ter discernimento, Senhor, ó Pai, das pessoas que estarão do nosso lado, Senhor, ó Pai, como aquele paralítico, Senhor, ó Pai, os 4 amigos que ajudaram ele, Senhor, ó Pai, que nós possamos, Pai, nos lembrar, Pai, que as pessoas, Pai, que estão ao nosso redor, Pai, também, Pai, são, Pai, enviados do Senhor, Pai, nos ajude, Pai, a ter pessoas, Pai, de confiança, Pai, ao nosso lado, Pai, nos ajude, Pai, a amar a comunhão, porque a comunhão, ela cura, ela restaura, e quando nós precisamos de alguma coisa, Senhor, quando nós estamos passando por dificuldades, nós não passaremos sozinhos, Pai, porque na Tua casa, Pai, sempre há os 4 amigos, Senhor, que nos ajudarão, sempre há os 4 amigos que diante das nossas impossibilidades, Pai, nos levarão para o Senhor, Pai, nos leva, Senhor, a essas 9 semanas, Pai, a exercer fé, Senhor, ó Pai, sobre as nossas dores, sobre as nossas enfermidades, sobre as enfermidades da alma, Senhor, ó Pai, sobre, Pai, as pessoas lá fora, Senhor, ó Pai, que toda ansiedade, Pai, toda dor, Pai, seja física, Pai, toda depressão, Pai, nós declaramos cura, Pai, em Teu nome, Senhor, todas as pessoas que têm um diagnóstico, Pai, ó Pai, seja aqui, Pai, seja na nossa cidade, Pai, nós acreditamos que o Teu poder, o Teu mover, ele não é restrito a 4 paredes, Senhor, mas a Tua palavra, ó Pai, a fé, Senhor, ela pode, Pai, alcançar os 4 cantos dessa cidade, Pai, então, Pai, continue, Pai, tocando, Pai, sobre as pessoas, Pai, visite, Pai, as pessoas, Pai, com cura, Pai, nos hospitais, Senhor, visite, Pai, as pessoas com curas, Pai, que não puderam vir, Pai, essa noite, Pai, por alguma dor, Pai, alguma coisa que seja, Senhor, mas traga, Pai, a cura, Senhor, traga o alívio, Pai, o alívio que vem do céu, o alívio que vem do Senhor, Pai, ó Pai, nos dê, Pai, fé, Senhor, ó Pai, nos constrange, Pai, com uma fé e um amor do Senhor, que nós possamos, Pai, andar, Pai, de maneira prática, Pai, de maneira, Pai, carregando a fé no nosso coração, Pai, e não nos deixe esconder, Pai, a nossa fé, Pai, esconder, Pai, aquilo que cremos, Pai, numa caixa, Senhor, e deixar, Pai, todas as vezes que nós saímos de casa, Senhor, mas nos ajude, Pai, a carregar, Pai, e não ser, Pai, cristãos, Pai, que negligenciam o Teu nome, Senhor. Ô Pai, nos ajude, Pai, a mover em fé e amor pelas pessoas, Pai, em nome de Jesus, amém.